Olá, amadas, a paz do Senhor Jesus. Capítulo 4, sua sexualidade. Nós estamos tratando diretamente nesse estudo das principais prioridades na vida de um homem, amém? Penso que se pudermos contribuir para a felicidade de nossos maridos nessas áreas tão preciosas para eles, nós teremos mais sucesso em entrar em outras áreas cruciais para o seu bem-estar. Depois de orar por 20 anos com mulheres a respeito de seus casamentos falhos, conflituosos, insatisfatórios ou mortos, eu observei que frequentemente a relação sexual é para elas algo de baixa prioridade. Não se trata absolutamente de a esposa não se importar com essa parte da sua vida, mas sim que há tantas outras coisas exigindo sua atenção, tais como a educação dos filhos, o trabalho, finanças, a administração da casa, o estresse emocional, organização de prioridades, que o sexo pode ficar no final da lista. Algumas mulheres permitem que se passem semanas, meses ou até mais sem manter relações sexuais com o marido por uma ou outra razão. Aí, quando o desastre acontece, elas ficam espantadas. Embora a esposa possa ter se sentido bem com este arranjo que ela mesma fez, o marido estava sendo negligenciado em uma parte importante do seu ser. Para a mulher, o sexo procede do afeto. Ela não quer ser afetuosa com um homem que a faça se sentir zangada, magoada, solitária, desapontada, estressada, não apoiada, ignorada ou abandonada. Mas, amadas, para o marido, o sexo é pura necessidade. Seus olhos, ouvidos, cérebro e emoções ficam anuviados se não tiver esse relaxamento. Os maridos têm dificuldade em ouvir qualquer coisa que a mulher diga ou ver o que ela precisa quando essa área do seu ser é negligenciada pela esposa. As esposas algumas vezes entendem isso de modo inverso. Elas pensam, bom, podemos ter sexo depois de eu tratar de todos esses assuntos, de todos esses problemas, mas na verdade, há muito mais chance de resolver as outras questões se o sexo vier primeiro. É por isso que é importante fazer do sexo uma prioridade em seu casamento. O ponto não é se todas as condições são perfeitas ou se você se sente disposta para isso. O ponto, minhas amadas, é satisfazer as necessidades do seu marido e manter abertas as linhas de comunicação. Não é difícil fazer com que o homem se sinta insignificante, abatido, desanimado, destruído ou tentado nesta questão. Não há provavelmente nenhum meio mais importante de satisfação para o homem e nenhuma área em que ele seja mais vulnerável. Os problemas sexuais são bastante comuns porque muitas mulheres não entendem adequadamente a perspectiva de Deus sobre o assunto, mas a Bíblia é bem clara quanto a isso. Aqui diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo apenas, para que vocês se dediquem à oração e novamente vocês se juntem, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isso está em 1 Coríntios 7, versículo 4 e 5. O sexo entre marido e esposa é a ideia de Deus, queridas. A não ser que estejamos jejuando e orando durante semanas seguidas, ou estejamos fisicamente enfermas ou separadas, isso
Fora isso, não há desculpa para não praticá-lo regularmente. Quando somos casados, nossos corpos não nos pertencem. Devemos nos preocupar mutuamente com a questão física e não privar um ao outro. A frequência do sexo depende da necessidade da outra pessoa e não só da nossa. Se a sua atitude sobre fazer sexo se resume apenas ao que você precisa ou ao que você não quer, então não tem a visão de Deus. Ele diz que o nosso corpo deve ser usado para confortar e completar outra pessoa. Algo, amadas, é edificado no homem e no casamento quando essa necessidade é satisfeita pela esposa. Algo é diminuído quando isso não acontece. Vocês se tornam muito mais vulneráveis à tentação e à destruição do que podem imaginar quando esta área de comunicação íntima é negligenciada. Isso pode acontecer com qualquer um, e é por isso que o aspecto sexual do seu casamento e a sexualidade de seu marido devem ser objeto de oração. É melhor começar a orar antes de surgir a necessidade. Se o seu marido deseja o sexo com mais frequência e você é quem está se retraindo, amada, peça ajuda a Deus para mudar de atitude. Eu descobri que o período mais difícil para lidar com essa questão é quando as crianças são pequenas e não sabem cuidar de si mesmas. Quando você finalmente as coloca na cama, está exausta e quase caindo de sono, amém? Só pensa em dormir o mais depressa possível, enquanto seu marido está fazendo outros planos para você. Suas opções são rejeitar totalmente a ideia e dizer, esqueça, eu estou cansada. Ou então dizer que está exausta e esperar que ele diga, está bem, sem problemas, vá descansar. Ou ainda reagir negativamente e fazê-lo se sentir culpado ou zangado pelo que você sente. Mas eu encontrei uma quarta opção que funciona muito melhor. Tente, amada, e vê se dá certo para você. Quando seu marido comunicar o que ele tem em mente, como só um marido pode fazer, não revire os olhos e suspire fundo. Diga em vez disso, está bem, me dê 15 minutos, ou 10 ou 20, o que você precisar. Durante esse tempo, faça o que puder para se mostrar atraente. Por exemplo, tome uma ducha ou um banho relaxante. Põe uma loção ou o perfume favorito dele. Tenha um perfume para usar só nesses momentos a sós com ele. Penteie o cabelo. Lave o rosto e se prepare com produtos que façam sua pele parecer úmida e fresca. Coloque um brilho nos lábios. Põe uma lingerie, por mais simples que seja, mas que sabe que ele acha você irresistível. Não se preocupe com as suas imperfeições. Ele não está pensando nelas, não se preocupe. Caso se sinta constrangida mesmo assim, use um bonito roupãozinho que esconda os pontos que te preocupam, amém? Enquanto estiver fazendo isso, vai orando a Deus para que lhe dê energia, vitalidade e forças renovadas, assim como uma boa atitude, amém? Aí, quando estiver pronta, confie em que ele vai achar que valeu a pena a espera. Você se surpreenderá ao perceber como pode se tornar uma parceira de sexo muito melhor quando está se sentindo bem com você mesma. Amém? Ele vai ficar mais feliz e os dois dormirão melhor. Pode ter certeza. É de Deus. Este é um pequeno investimento de tempo que produzirá grandes recompensas em seu casamento. Algumas vezes a situação é oposta. A esposa é que é sexualmente negligenciada pelo marido. Eu sei que a falta de interesse dele pode acontecer por muitas razões. Podem ser físicas, mentais e emocionais. Então, não cobre, apenas observe. Mas se ele ficar contente em passar meses após meses sem sexo, alguma coisa então está errada.
Se não houver um problema físico que o impeça, talvez esteja tendo sentimentos profundos de fracasso, desapontamento ou até depressão e desânimo que precisam ser tratados. A oração, amadas, pode ajudar a revelar qual é o problema e como resolvê-lo. Procure, se assim quiser, uma ajuda profissional, se assim precisar. Isso é mais barato do que um divórcio ou uma destruição física, emocional e mental de um casamento morto. Não permita que emoções negativas como ressentimento, amargura, autopiedade, falta de perdão cresçam em você. Se mantenha, amada, sadia e atraente. Se não tiver a si mesma em alta conta a ponto de não cuidar do seu corpo, faça isso como um ato de bondade para o seu marido. Compre uma lingerie especial de que ele goste e use-a quando estiver com ele. Faça um novo penteado. Surpreenda-o com uma nova atitude. Vá, busque ele. Mantenha sua mente despreocupada e vá em frente e em crescimento. Basicamente, não faça nada. Coisas desagradáveis ocorrem quando a parte sexual do casamento é negligenciada. Não permita que isso aconteça com você. Mantenha o olho no calendário e se recuse a deixar que passe muito tempo sem que se unam fisicamente. Se já passou muito tempo, peça a Deus que lhe mostre o porquê e a ajude a remediar a situação, amém? E lembre-se, nunca é tarde demais para orar pela pureza sexual, sem levar em conta o que houve no passado de vocês, amém? Algumas vezes os problemas sexuais no casamento são resultado de experiências sexuais antes do casamento. Ore para se livrar e ficar curada dessas lembranças. A pureza se manifesta no momento em que ela lança raízes no coração e tudo começa na oração. Então, amadas, não prejudique ou perca o que Deus tem para o seu casamento, deixando de orar por essa área vital da sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, abençoe a sexualidade de meu marido e permita que ela lhe seja satisfatória. Restaure o que precisa ser restaurado, equilibre o que precisa ser equilibrado. Nos proteja, Senhor, da apatia, da decepção, de críticas, de excesso de ocupação, da falta de perdão, da insensibilidade ou desinteresse. Nos livra, Senhor. Oro para que possamos achar tempo um para o outro, comunicar francamente os nossos sentimentos e permanecer sensíveis às necessidades um do outro. Nos mantenha, Senhor, sexualmente puros na mente e no corpo, e feche a porta a qualquer coisa libidinosa ou ilícita que procure nos envolver. Livra-nos, Senhor, das cadeias dos erros passados. Remova do nosso meio os efeitos de qualquer experiência sexual, em pensamentos ou obras que tenham ocorrido fora da nossa relação. Nos cure, Senhor. Remova qualquer pessoa ou coisa das nossas vidas que possa servir de tentação à infidelidade. Nos ajuda, Senhor, a nos abster da imoralidade, para que cada um de nós saiba como possuir o próprio corpo em satisfação e honra, como está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 5. Oro para que desejamos um ao outro e a ninguém mais. Nos mostre como nos tornar atraente e desejável para Ele. Nos mostre, Senhor, como esposa e ser a parceira de que Ele precisa. Oro para que nenhum de nós venha a ser tentado a pensar em buscar satisfação em outra pessoa, em nome de Jesus. Eu compreendo que uma parte importante do meu ministério para o meu marido é sexual. Então me ajude a nunca usar isso como uma arma ou um meio de manipulação, dando ou retendo a prática do sexo por razões egoístas. Eu entrego, Senhor, esta área das nossas vidas ao Senhor, que ela possa ser continuamente renovada e estimulante. Faça dela tudo que o Senhor a criou para ser, em 4 paredes, em nosso leito imaculado, em nome de Jesus. Amém. Queridas, aqui vai versículos para a sua meditação.
são como instrumentos de poder. Isso está em 1 Coríntios 6, versículos 18 a 20. 1 Coríntios 6, versículo 13. Essa para o marido. Provérbios 5, do versículo 15 ao 19. Eu agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe.